Gente, eu vou contar uma história aqui bem rápida para vocês entenderem onde eu quero chegar. A disparidade tem raízes históricas no peso político de cada, por exemplo, do parlamento federal, do parlamento estadual, parlamento municipal, ou de cada bancada federal nos diferentes modelos da ocupação territorial e reestruturação econômica adotadas no século XX aqui no nosso país. Isso é um político mineiro, ele falava muito disso, da força que o político mineiro tinha quando se uniu. Quando eles se uniam, eles conseguiam mais. Historicamente, a bancada mineira no Congresso Nacional, e nosso Congresso Nacional é bicameral, vocês sabem disso, é Senado e Câmara dos Deputados Federais, sempre teve alta coesão. Sempre teve alta coesão. E, além do mais, forte influência nas decisões federais para o quê? Atrair recursos e infraestrutura ao seu estado, ou seja, Minas Gerais. Além disso, e aqui é importante a gente frisar, diferentemente da Bahia, que concentrou o ensino superior somente na capital. Eu já citei para vocês aqui que Dom João VI, fugindo de Napoleão, vindo para o país chamado Brasil, né? Uma colônia chamada Brasil, ele, antes de desembarcar no Rio, que era já a capital, 1808, a capital já era o Rio de Janeiro, do nosso país, ele passa por Salvador e as pessoas não entendiam o que ele queria em Salvador. E ele fundou a Escola de Medicina em Salvador, que deu origem ao quê? A UFBA, Universidade Federal da Bahia. De Dom João VI, ou seja, de 1808 até 2003, que aí nós tivemos a expansão, é um programa de expansão das universidades federais pelo país, é que nós passamos a ter mais universidades. Por exemplo, você sabe que hoje, lá em Minas já tem mais de 11, aqui nós temos 6. E naquela época a gente tinha uma só, eles já tinham 7. Por quê? Foi o que eu citei. A alta coesão e a forte influência nas decisões federais para o que? Atrair recursos para o estado de Minas, que nós só fomos ter outras universidades federais e Conquista ainda não tem. Nós temos um campo avançado. Nós não universalizamos o ensino superior federal em nossa cidade, ou seja, na região sudoeste. Você tem extremo sul, você tem recôncavo, você tem oeste, mas em Conquista nós não temos. Então eu digo sempre que a gente fica com um brigueiro besta. Brigueiro besta. E a gente não vai atrás de influenciar. Não temos coesão para buscar os recursos para as obras importantes. E a gente está ficando para trás. Eu já citei para vocês aqui o doutor Onildo Filho. Nas conversas, ele muito inteligente, ele me dizia: Deus deve, nós avançamos na saúde. Na média e na alta complexidade, mas agora Barreiras evoluiu. Caetité evoluiu, Guanabi evoluiu, Itapetinga evoluiu, Brumado evoluiu, Jiqué evoluiu. E a gente tem que repensar para a gente continuar tendo essa alta procura. Nós chegamos a ter mais de 160 municípios que vinham para a conquista atrás da média e alta complexidade. Nós já perdemos muito sobre isso. Então a gente não tem essa coesão e a gente não promove essa influência para trazer as grandes obras para o município. A gente fica brigando com bestajada. Hoje virou inimigo. Se Cícero de um partido, Atômica de outro, eles ficam inimigos. Eles ficam inimigos. Não deveria ser assim. Você pode ser adversário. Eu já contei um caso aqui para vocês. O ex-prefeito Raul Ferraz morava do lado, exatamente do lado da casa do ex-prefeito Newton Gonçalves.
Do lado, exatamente do lado, é tanto que as crianças, na época Vonca criança, José Nilton Borges Gonçalves criança, as filhas de Raul, o Raulzinho, o filho de Raul, eles saíam da casa de um e iam para casa do outro, os meninos brincavam entre si. E vejam bem que o saudoso Nilton Gonçalves foi prefeito na época da ditadura, inclusive. Então era uma oposição ferrenha. Mas não eram inimigos, você vê, as crianças brincavam entre si, elas não entendiam aquela diferença. Então, o nome já diz partido, você tem partido, você não tem inimigo, absolutamente. Então, a gente tem que repensar nisso. Conquista não é uma cidade de 2, 4, 5, 6, 8 mil habitantes, 10. Porque eu estou falando nisso e a gente precisa rever esse conceito da grandeza dessa cidade. Rever o conceito dessa grandeza. Eu nunca vi tanta bestajada nas redes sociais. Eu estou lutando por conquista uma banana. Vamos melhorar esse nosso raciocínio e essa nossa vontade de ajudar essa cidade. Ah, eu tiro ali 10 caçambas de mato da Lagoa das Bateias, é uma festa, é fogos, é o inferno. A obra, o Mamulengo falou de lá agora, nosso Daniel Moraes, ao vivo, da Avenida Brumado. Nós já estamos lá desde 2003, 2004, 2005, 2006 e a obra não anda. Essa cidade merece mais respeito. Nós já temos o quê? Mais de 400 mil habitantes, com público flutuante de mais de 2,5 milhões de pessoas que procuram essa cidade para o comércio, para a saúde, para a educação, enfim, para tantas coisas. A gente tem que ter essa coesão e forte influência para buscar as coisas. Então eu vou citar aqui. No nosso Arraial da Conquista, que foi muito bacana. E você mostra que Conquista e a região, a Bahia, gosta do forró. Inegável! É tanto que eu tenho que conversar com algumas pessoas, tem que repensar, se manter ali no Parque de Exposições, vai ter que ampliar ali de alguma forma, derrubar algumas coisas, construir outras, para montar uma estrutura que possa, portanto, receber a população que ficou pequeno. Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando, eu cito aqui alguns políticos de Conquista, eu fico imaginando, atenção, imagine aí na cabeça de vocês, vejam a cena, né? Monte essa cena, Pedral Sampaio tomando o microfone do locutor oficial da festa e anunciando o artista. Tildásio Caio, saudoso Murilo Mármore, Raul Ferraz, Guilherme Menezes tomando o microfone do locutor oficial para apresentar o artista de forma inconsequente. Porque não tem talento para isso. A função da pessoa é outra. Essa cidade é maior do que isso. Essa cidade é maior do que isso. Teve outras coisas de um prefeito, mas Pedral Sampaio pegar o microfone e sair dizendo: agora eu vou ser repórter por um dia. Paixão, você tá achando o quê daqui? Gente, essa cidade, pelo amor de Deus, nós estamos brincando com essa cidade e a gente não consegue a coesão e não consegue influenciar. Vocês querem uma outra coisa, como nós estamos decadentes politicamente? Uma festa do tamanho desta, do Arraial da Conquista, num período eleitoral. A chapa majoritária, que é do mesmo partido da prefeita, não esteve em Conquista. A Semineto, que é o da União Brasil, o vice dele na pré-candidatura, Zé Cocá, que é de Jiquié, Ângelo Coronel, que é candidato à reeleição no Senado, e o pré-candidato João Roma, que é do PL. Numa festa grandiosa dessa, a chapa majoritária que está numa campanha política no estado todo, foram para festinhas de 10 mil pessoas, de 5 mil, de 3 mil, mas não vieram para uma festa grandiosa como a de Conquista.
Nós não estamos conseguindo coesão política nem dentro do mesmo partido, imagine fora dele. Aí eu estava conversando com algumas pessoas conscientes que assessoram a prefeita. Para Deus, a gente não pode dar opinião. A prefeita está blindada principalmente pelos incompetentes, que deixa a prefeita cometer alguns erros absolutos. Eu conversei com outra pessoa que entende, por exemplo, de marketing, e falou, o que a prefeita fez, ela tá correndo risco de uma população, no momento que ela está numa decrescente, a cidade de muitos buracos, sem conseguir fazer uma obra interessante, e ela pega o microfone e vai me falar, até que no show de Joelma eu não estava lá, eu não sei se é verdade, que levou até algumas vaias. Corre o risco de levar... Gente, vocês têm que sentar com a prefeita. Vocês são o quê? Cargos de confiança. Mesmo que ela da missa, prefeita, a senhora tá errada, a senhora não tá certa, vamos caminhar por aqui, vamos fazer isso. Vocês estão achando isso bonito? Vocês estão achando isso bonito? Essa cidade merece respeito. E amanhã eu vou falar com vocês aqui sobre o falecimento da questão política no entorno da prefeita. Amanhã eu vou citar. Eu já coloquei aqui um vereador falando, o nome dele, Adnilson. Amanhã eu vou colocar aqui as palavras do líder da prefeita, Edivaldo Ferreira Júnior. Eu vou antecipar logo, ele vai entregar o cargo de líder. Já perdeu Diogo Azevedo, o mais votado das últimas eleições. Está com rompimento claro com o vice-prefeito Aloysio Alan, com a vereadora Lara. Agora o vereador Adnilson reclamando. O vereador, líder da prefeita, Edivaldo Ferreira Júnior. Está acontecendo alguma coisa errada ou eu sou maluco? Eu, inclusive, devia receber dinheiro, porque é o único que tem coragem de falar para a prefeita, a senhora está errada. A senhora está no caminho errado, porque as pessoas que são cargos de confiança, que poderia estar ajudando ela, a prefeita, se a senhora comete, vai tudo para a senhora, não vai para o secretário. Se o secretário errou 3 vezes na Avenida Caracas, vai para a senhora o desgaste. Porque teve a primeira vez que só salvou o senhor, salvou lá, por obra de Deus, porque ela era forte, conseguiu segurar nas margens e saiu do Rio Verruga. Na segunda vez, não morreu ninguém, porque não tinha ninguém no carro. E na segunda vez, morreu uma pessoa. E o mesmo secretário errando diversas vezes, e ele permanece no cargo. Alguma coisa está acontecendo de errado. E como me disse alguém muito lá de dentro das hostes ali da prefeitura, disse, Deus dete, a gente não pode falar nada porque ela está blindada. Ela não vai ouvir a gente, ela vai ouvir os puxa-sacos. Ela vai ouvir os lambe-botas, que é o tempo todo tirando foto, fazendo filmagem, aquela, como dizia meu avô, aquela risadagem infernal. Aqui eu estou falando pelo bem, aqui é uma crítica construtiva e a cidade percebeu isso, porque muita gente veio falar. A prefeita correndo o risco de levar, inclusive, vaias. Pega o microfone do apresentador oficial para apresentar o artista. Gente, eu pensei que Conquista tinha voltado a quando, Cícero Arley? 1920, vamos dizer assim, né? 1930, que era uma pacata cidade que o prefeito podia fazer o que quisesse, da forma que quisesse, do formato que quisesse. Conquista tem mais de 400 mil habitantes, é a segunda maior cidade do interior da Bahia, está entre as 100 maiores do país e ela merece absolutamente respeito. Para que a gente tenha coesão e que a gente possa influenciar verdadeiramente para trazer as grandes obras que nós precisamos. Toca o barco. Deusdete Dias, colocando os pingos nos is.